Olá, eu sou Hilário Bock Júnior e você está no canal da Aposentadoria. E o nosso assunto de hoje é a multa de 40% do fundo de garantia. E vou falar também sobre o saque dos aposentados. Quando as pessoas se aposentam, como fica o saque do fundo de garantia. E de bônus para vocês, olha só o que tem mais neste vídeo. Empresa não depositou o fundo de garantia? O crédito dos trabalhadores falecidos, como é que fica? Herdeiros e dependentes têm direito a fazer esse saque? E a doença grave e as pessoas com deficiência? Será que são só os trabalhadores ou seus familiares também têm direito a receber o saque e sacar antecipado o fundo de garantia? Onde reclamar a ausência e a diferença do fundo de garantia? Este e outros assuntos que eu vou tratar com você hoje aqui neste vídeo. Aliás, eu vou pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, para que você se inscreva. Se gostar desse conteúdo, eu vou pedir para que você curta o nosso vídeo e também para que você não deixe de ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu posto aqui. Bom, para começar o nosso assunto de hoje, então vamos falar sobre o saque do fundo de garantia daquela pessoa que se aposenta. Ou melhor, em qualquer situação, o saque do fundo de garantia pode acontecer de acordo com as situações que estão previamente estabelecidas no regulamento do fundo de garantia. Quando a pessoa tem uma demissão sem justa causa ou uma demissão arbitrária, ou uma dispensa arbitrária, ela fica sem emprego, fica sem salário, e aí então tem este tal do fundo de garantia por tempo de serviço, que é justamente para assegurar as pessoas neste momento difícil em que o trabalhador não está esperando uma rescisão do contrato de trabalho, e aí então ele pode pôr a mão na conta vinculada do fundo de garantia. Como é que funciona este saque para o aposentado? Quando o aposentado começa a receber um benefício da Previdência Social, seja lá qual benefício for, ele recebe a carta de concessão do benefício, a carta de concessão da aposentadoria. Toda aposentadoria passa por um processo e quando a Previdência analisa este benefício e ele é aprovado, o segurado recebe uma carta dizendo que o benefício foi concedido, que chama-se a carta de concessão do benefício. Com esta carta de concessão, ele pode ir na Caixa Econômica Federal e sacar todos os depósitos do fundo de garantia. Todos os depósitos do fundo de garantia. E também pode pôr a mão no PIS/PASEP. Bom, a partir do momento em que esse trabalhador tem acesso a esse saldo do fundo de garantia, pode acontecer várias coisas. Ele pode simplesmente parar de trabalhar. Aí então não vai ter mais depósito do fundo de garantia. Ele pode aposentar e continuar trabalhando. E aí vamos considerar duas situações. Aquela pessoa que aposenta e continua trabalhando na mesma empresa e aquela pessoa que se aposenta e vai trabalhar em outra empresa. Bom, se ele for trabalhar como empregado, os depósitos do fundo de garantia deverão continuar sendo feitos, porque é uma responsabilidade do patrão fazer esses depósitos. Se o trabalhador continuar na mesma empresa, a cada depósito de 8% sobre o valor da remuneração, ele pode sacar esse dinheiro. O dinheiro não vai ficar mais preso como ficava antes da aposentadoria. Então ele pode sacar mensalmente esses 8%. É como se ele tivesse um acréscimo de 8% no valor do salário, porque ele vai aposentar, continuar trabalhando, vai continuar recebendo o salário, tendo contribuição para a Previdência Social e a empresa vai ser obrigada a depositar os 8% mesmo estando aposentado. Agora, se ele for trabalhar numa outra empresa ou sair desta empresa algum tempo depois, os depósitos, se ele for trabalhar como empregado, deverão continuar sendo feitos pela empresa, mas aí então não pode mais sacar esses 8%. Aí é só quando ele se enquadrar dentro de uma daquelas situações previstas no regulamento do fundo de garantia. Aí ele vai poder sacar também o saldo do fundo de garantia. Então é assim que funciona este saque. Bom, vamos pensar então numa segunda situação, que é a multa do fundo de garantia. Nós falamos aqui do saque e a multa de 40% do FGTS. Quando acontece o pagamento desta multa?
quando o trabalhador é demitido sem justa causa ou com dispensa arbitrária. Quando ele aposenta, ele não tem 40% do fundo de garantia. Então, detalhe também, viu? Se for servidor público e houver o rompimento do contrato de trabalho, essa discussão vai ter que ser levada para a justiça, tá certo? Bom, então vamos voltar lá no fundo na multa do fundo de garantia. Essa multa de 40% vai ser paga sobre o saldo, sobre o total daqueles depósitos que foram feitos. Vamos imaginar algumas situações que chegam bastante dúvidas aqui para o nosso canal. Aliás, se você tiver alguma dúvida, utilize os comentários deste vídeo para escrever para a gente. Aqui eu posso ver e fazer outros vídeos para você. Quem está inscrito no meu canal sabe que eu faço isso com regularidade. Vejo todas as dúvidas e faço outro vídeo como este que estou fazendo aqui agora. Bom, então vamos lá. A pessoa foi sacando várias vezes o fundo de garantia. Sacou o fundo de garantia quando casou, quando construiu a casa própria, comprou um terreno, quando aposentou. E aí então, agora, muito tempo depois, a pessoa é demitida. Bom, sobre qual valor vai ser feito o pagamento da multa de 40%? Não é do saldo que está presente na conta do trabalhador, mas sim sobre a somatória de todos os depósitos, mesmo que ele já tenha feito algum saque. Por exemplo, olha, tinha 10 mil reais, aí a pessoa foi lá, casou, sacou o fundo de garantia, então ficou sem nada. Aí teve mais 10 mil reais, que seriam 20, foi lá, comprou uma casa própria, ficou sem nada. O saldo é zero, mas já houve 20 mil de depósito. Aí a pessoa continua trabalhando e se aposenta. Então tinha 30 mil, vamos pôr mais 10 mil, tinha 30 mil. Então, quando ela aposenta, ela saca tudo, fica com zero de novo. Aí logo em seguida o empregador diz o seguinte: olha, eu vou fazer a rescisão do seu contrato de trabalho sem justa causa. E eu tenho que te pagar a multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. O trabalhador deve pensar, mas o meu saldo é zero, 40% de nada é nada. Mas não é sobre o dinheiro que está lá depositado é que vai ser calculada essa multa. A multa vai ser paga e calculada de acordo com todos os depósitos que foram feitos na conta do trabalhador, mesmo que ele já tenha feito saques. Então, por exemplo, ele tinha 30 mil reais, sacou 3 vezes de 10, acabou o dinheiro, o saldo é zero, mas o cálculo da multa de 40% do fundo de garantia é sobre o total de todos os depósitos, mesmo que ele já tenha sido sacado. É assim que deve ser calculada a multa do fundo de garantia de 40%, que é só em caso de dispensa sem justa causa ou arbitrária. Então, não tem multa de 40% por ocasião da aposentadoria, não tem multa de 40% se for uma rescisão sem justa causa, não tem multa de 40% se o trabalhador pedir demissão. Então, tem que prestar bastante atenção nesses detalhes para não perder o direito garantido pela legislação do fundo de garantia. Tá certo? Bom, como eu prometi para vocês, eu vou falar sobre os assuntos, né? São alguns assuntos bônus. Aliás, se vocês estiverem gostando, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e olha, curta também este nosso vídeo, porque aqui os nossos vídeos têm algum propósito e alguma relevância na vida do trabalhador. E quando vocês curtem, o YouTube entende de que realmente meu canal tem alguma relevância. E aí então a gente ganha aí mais engajamento. Bom, então vamos lá. Eu prometi para vocês, olha só a lista de assuntos que eu apresentei para vocês no começo do vídeo e olha o que ainda falta. Eu falei sobre o saque em razão da aposentadoria, da multa de 40% do fundo de garantia e agora nós vamos falar dos bônus, né? Como é que fica o caso de a empresa não ter depositado o fundo de garantia? Bom, caso a empresa não tenha depositado o fundo de garantia, o trabalhador pode entrar com uma ação contra o patrão pedindo para que ele faça o depósito. Ah, mas, Hilário, se eu entrar com um processo contra o meu patrão, ele pode me demitir. Bom, então vamos lá, vamos começar desde o começo.
Todo trabalhador pode ter o extrato mensal do fundo de garantia. Pode pedir agora o extrato analítico do FGTS. Inclusive, você pode fazer isso pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Então você entra lá, pega o extrato analítico e verifica se todos os depósitos do fundo de garantia foram feitos. Bom, você tem 5 anos para reclamar esses depósitos. Então, o que passou de 5 anos pode ser que você já tenha perdido. Então, está sempre olhando. Aí, então, a empresa não fez o depósito, identificou que a empresa não fez o depósito, que está pegando o extrato. Você, então, pode... Primeiro passo é entrar em contato com a empresa, né? Olha, pode estar tendo algum problema, eu não verifiquei ali o crédito dos depósitos do meu fundo de garantia, eu queria saber o que está acontecendo. Bom, pode ser que a empresa tenha feito, não está documentado, pode ser que a empresa realmente não tenha feito, ela reconhece o erro e vai lá fazer o depósito. Pode ser que a empresa não esteja nem aí com esses créditos, né? E aí você vai ter que acionar a justiça. Mas você não quer entrar com um processo contra a empresa porque tem medo de ser demitido. Bom, é para isso que serve o sindicato, porque o sindicato vai reclamar anonimamente, sem citar você, sobre as situações dos depósitos que não estão sendo feitos, né? Além do mais, existem também outros meios, os órgãos constituídos para você fazer essa reclamação, como uma delegacia regional do trabalho, porque é uma violação ao direito do trabalhador. Aliás, tem muita gente que aproveita esta oportunidade da falta dos depósitos e faz uma rescisão indireta. É como se fosse o empregado dar uma justa causa no patrão. E aí então ele consegue sacar o fundo de garantia, receber a multa de 40%, como se fosse uma dispensa sem justa causa, apontando que os depósitos não estão sendo feitos. Então, fique atento com essa situação e você já sabe, então, como conferir o extrato, pegando lá na Caixa Econômica Federal e onde você tem que fazer esta reclamação, que eu já vou antecipar o último item do nosso termo de hoje, nosso bônus, onde reclamar a ausência ou a diferença do fundo de garantia. Olha, se a diferença for relacionada com a falta de depósito ou algo que a empresa deveria fazer, o processo é contra a empresa, lá na Justiça do Trabalho. Agora, se você quer reclamar diferenças do fundo de garantia sobre a correção monetária, essa discussão do índice de reajuste dos depósitos do fundo de garantia, aí já não é mais contra a empresa, já é contra a Caixa Econômica Federal. Aí você tem que reclamar isso lá na Justiça Federal, porque o réu não vai ser a empresa, o réu vai ser a Caixa Econômica Federal. Então, quando o empregador não estiver depositando, você pode acioná-lo na Justiça do Trabalho, e quando a situação é relacionada aos créditos, dos juros e correção monetária, forma de reajuste e índices, aí então é contra a Caixa Econômica Federal. Bom, voltando ao nosso programa, né, já na nossa linha do bônus, a gente vai falar aqui sobre o crédito de trabalhadores falecidos, doença graves e de pessoas com deficiência. Quando o trabalhador falece, os herdeiros e sucessores têm direito de sacar todo o saldo do fundo de garantia. Isso pode ser feito através de uma declaração da própria Previdência Social de quem são os dependentes, e aí os dependentes habilitados à pensão por morte na Previdência podem sacar diretamente o saldo do fundo de garantia na Caixa Econômica Federal. Porém, se não houver dependentes habilitados à pensão, por exemplo, não tem viúva, não tem nenhum filho incapacitado, nenhum filho menor de 21 anos, aí os herdeiros e sucessores recebem esse crédito. Pode ser feito através de um inventário e pode ser feito também através de um alvará judicial ou de um arrolamento, enfim, uma sucessão do trabalhador falecido. Mas se não tiver dependentes habilitados à pensão, aí sim os herdeiros e sucessores receberão o benefício, o depósito do fundo de garantia, integralmente através da movimentação junto ao judiciário. Bom, e para a gente concluir o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre as doenças que permitem que o trabalhador
possa sacar o fundo de garantia. E olha, não é só o trabalhador. Se tiver algum dependente do trabalhador com alguma doença grave ou tiver na família alguém com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual, sensorial, de natureza leve, moderada ou grave, é possível fazer a solicitação do saque do fundo de garantia, independentemente de aposentadoria, de demissão, independentemente de dispensa arbitrária, independentemente de qualquer outra condição, tendo uma doença grave ou tendo alguma pessoa com deficiência na família. Essa doença grave não é só do trabalhador, pode ser do dependente também. Bom, e quais são as doenças graves? Existe uma lista de doenças, mas essa lista é uma lista exemplificativa, ela não tem todas as doenças. Então, se o segurado, se o trabalhador conseguir provar que a doença é uma doença grave, mesmo que ela não esteja escrita dentro do rol de doenças que dão direito ao saque do fundo de garantia, mesmo assim ele pode, diante da negativa da Caixa Econômica Federal, acionar a Caixa perante a Justiça. Vai ser feita uma perícia, vai ser feita uma demonstração através de relatórios médicos que a doença é grave e aí o trabalhador pode receber, mesmo que ela não esteja incluída na relação daquelas doenças que dão direito ao saque do fundo de garantia. É assim que funciona. Vamos fazer um checklist então para saber se eu falei tudo sobre aquilo que eu prometi no começo do nosso vídeo? Então vamos lá. Falei sobre o saque em razão da aposentadoria, da multa de 40% do fundo de garantia e dos bônus, se a empresa não depositou, ou crédito trabalhadores falecidos, doença grave e pessoas com deficiência e onde reclamar a ausência ou a diferença do fundo de garantia. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, vou pedir para você se inscrever e ativar as notificações lá no sininho. E se você gostou demais, eu vou pedir então para que você encaminhe, para você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que fazem parte do seu núcleo de relacionamento. Como de costume, eu vou deixar para você aqui outros 2 vídeos que têm relação com o assunto e do lado tem a imagem do meu canal. Se você clicar nela, você vai se inscrever no meu canal e receber todas as notificações, todos os vídeos e todo o conteúdo que eu posto aqui. Até o próximo.